Olá, turma. Nossa primeira aula eu gostaria de conversar sobre o surgimento das terapias cognitivo-comportamentais. Isso mesmo, no plural. Ao buscar as origens da terapia cognitivo-comportamental, TCC, Wright, Basco e outros colaboradores, em textos de 2008, apresentam que elas se encontram tanto entre os terapeutas comportamentais, que começaram a incorporar as teorias e estratégias cognitivas a seus tratamentos, possibilitando melhor contextualização, profundidade e entendimento às intervenções comportamentais, quanto entre os terapeutas cognitivos. Lembrando que o próprio Beck defendeu a inclusão de métodos comportamentais desde o início de seu trabalho e conceitualizou um relacionamento estreito entre cognição e comportamento. Então, ao nos depararmos com a bibliografia que aborda temas relacionados a TCC, em muitos momentos há dificuldade em identificar qual abordagem alguns autores se referem, sobretudo por usarem os termos TCC e terapia cognitiva como sinônimos. O próprio site oficial do Instituto Beck não faz a distinção entre os dois termos. Desenvolvida pelo Dr. Aaron Beck, a terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma forma de psicoterapia na qual o terapeuta e o cliente trabalham juntos, como um time para identificar e resolver os problemas. Para Beck, lá em 93, ainda apesar de a terapia cognitiva e a terapia comportamental serem abordagens diferentes, também apresentam várias semelhanças e elas não são excludentes, como defendem alguns terapeutas comportamentais. A terapia cognitiva ela contrasta com a terapia comportamental em sua maior ênfase sobre as experiências internas mentais do paciente, como pensamentos, sentimentos, desejos, devaneios e atitudes. Nesse sentido, portanto, enquanto a modificação do comportamento é a meta do terapeuta comportamental, o terapeuta cognitivo a vê como uma etapa para se atingir o objetivo, que é a mudança cognitiva. Quanto às semelhanças, segundo Beck, ambas as abordagens consistem em terapias focais, com objetivos circunscritos que propõem entrevista terapêutica estruturada, postura ativa do terapeuta, o uso de formulação dos sintomas do paciente para compreender o caso. Apesar de que cada uma dessa abordagem usa termos específicos, além do uso do treinamento de novas habilidades. Além disso, o objetivo das técnicas terapêuticas de ambas é trabalhar o quê? O sintoma manifesto ou comportamento problema, apesar de o foco ser distinto. Crenças desadaptativas na terapia cognitiva e comportamento manifesto na terapia comportamental. A ênfase no presente e nos dados trazidos pelo paciente, sem referência a aspectos inconscientes, é outro ponto em comum apontado por Beck. Além da concepção de que não é necessário que o paciente identifique a origem de seus comportamentos desadaptativos para poder desaprendê-los. Então, nesse diálogo com as terapias comportamentais, ainda Beck orienta o uso de técnicas comportamentais na prática da terapia cognitiva, não somente com o objetivo de mudar o comportamento, mas também para extrair cognições associadas a comportamentos específicos. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ou melhor dito, as terapias cognitivo-comportamentais, são concebidas não como uma nova abordagem terapêutica, mas como uma denominação utilizada para classificar várias terapias que apresentam algumas características em comum. Como destacado lá no site da Associação Nacional de Terapia Cognitivo-Comportamental dos Estados Unidos, a terapia cognitivo-comportamental não existe como uma técnica terapêutica claramente definida.
Já a Associação Europeia de Terapia Comportamental também tem essa concepção da abrangência das TCCs. Há várias abordagens psicoterápicas, pois afirma que, embora sejam princípios comuns, os psicoterapeutas costumam se autodenominarem de diferentes formas, refletindo a preferência e treinamento dos terapeutas individuais para técnicas específicas. No caso dos psicoterapeutas cognitivos, por exemplo, o foco de seu trabalho está nos pensamentos, suposições e crenças problemáticas. Os psicoterapeutas comportamentais atuam diretamente no comportamento e ainda aqueles que combinam técnicas comportamentais e cognitivas, que seriam os terapeutas racional-emotivo-comportamentais e os terapeutas cognitivo-comportamentais. A principal característica comum às várias terapias consideradas como cognitivo-comportamentais é, de acordo com Dobson, é de que a atividade cognitiva influencia o comportamento, podendo ser monitorada e alterada, e de que o comportamento desejado pode ser influenciado por meio de mudança cognitiva. Dobson e outros colaboradores, em 2004, apresentam as TCCs, portanto, como um grande grupo que engloba várias abordagens, incluindo, entre estas, mas não exclusivamente, a terapia cognitiva de Aaron Beck. Além desta, também seria considerada TCC a terapia racional emotiva comportamental, a TREC, de Albert Ellis, a reestruturação racional sistemática, RRS, do comportamentalista Gottfried, o treinamento do manejo de ansiedade, o treinamento de autoinstrução, o treinamento de inoculação de estresse, a terapia de resolução de problemas, a terapia de autocontrole, entre outros. Por fim, não se poderia deixar de destacar aqui as abordagens da terceira onda das TCCs, já citadas, tais como a terapia de aceitação e compromisso, a terapia dialética comportamental e a psicoterapia analítica funcional. E também incluo a terapia de esquemas, do Jeffrey Jung. Essas propostas terapêuticas já têm sua eficácia comprovada cientificamente, apesar de ainda ter pouca divulgação no Brasil em comparação com as abordagens mais tradicionais das TCCs. Portanto, percebe-se uma tendência a se utilizar a concepção em que as TCCs englobam várias vertentes psicoterapêuticas, não se podendo de fato falar da existência de uma terapia cognitivo-comportamental específica.